e veio um médico jovem, falou: o que o senhor tem? Só deu tempo de dizer para ele que minha pressão era normal e estava 15/10, 16/10, e falei para ele: eu vou desmaiar. E aí eu não vi mais nada, acordei 3 dias depois. Minto. Eu acordei com a maca balançando, já entubado, a enfermeira me ventilando, dizendo que estava me levando para a sala de cirurgia. Mas na questão de segundos, abri o olho, apaguei e não voltei mais. Na verdade, o que você teve foi uma parada cardíaca, né? Eu fiz uma parada cardíaca. E nessa parada cardíaca, você lembra alguma coisa do outro lado? Olá, pessoal, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui no nosso Rehab Cardiocast. Você que está acompanhando a gente, vá lá, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, faça um comentário. E a partir de agora eu vou pedir uma ajuda para quem quiser fazer um apoio e manutenção do nosso podcast. Eu vou deixar um QR Code aqui embaixo. E quem quiser um link lá na descrição, fazer a sua doação para a gente fazer a manutenção desse nosso conteúdo de podcast. Hoje eu tenho mais uma vez uma pessoa especial. Eu sei que eu sempre falo isso, mas eu tento trazer para vocês sempre uma pessoa especial aqui para falar um pouquinho sobre a reabilitação cardiovascular. A história desse nosso convidado, ela é impressionante. A gente vai levar toda a história lá do lugar mais limbo que existe até o sucesso. Temos hoje aqui Denison participando do nosso podcast. Tudo bem, Denison? Tudo bem, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui contigo. E eu até, não deveria ser só um convite, é quase que uma obrigação minha estar aqui, te dar esse apoio, te dar esse suporte aí nessa e para as pessoas que te assistem, falar sobre a reabilitação cardio, né? A reabilitação cardiopulmonar que você realiza lá na clínica, e que eu estou aqui hoje em condições muito bem de saúde, basicamente em função desse tratamento, que eu fui acolhido muito bem por vocês lá. Então vamos começar como se fosse uma anamnese de uma consulta nossa, né? Quantos anos você tem? 65. 65. E o que aconteceu contigo? Conta pra gente a sua história, desde dos sintomas até onde você lembra. Que a outra parte eu posso entrar porque eu participei, né? Eu sou muito prolixo, mas eu vou tentar cortar a história. Eu sempre tive uma vida de praticar esporte, de atleta, luta, Você é mestre de capoeira, né? Sou mestre de capoeira. E joguei futebol até meus 61 anos. É o que você conta. Não, é verdade. eu tenho bastante testemunha sobre isso. E eu sempre tive um tratamento, sempre treinei, sempre fiz academia, personal, e tive um trabalho de suporte, justamente que o futebol dá muita lesão e tal, mas graças a Deus, eu acho que o que inclusive me ajudou muito depois na reabilitação foi exatamente isso. Eu fiz esporte minha vida toda, desde garoto, fui atleta da Marinha, enfim. E quando eu tive um problema, quando chegou a Covid, e eu não sei se foi por conta disso, até hoje ninguém sabe dizer por quê, mas eu tive um descolamento espontâneo do meu olho esquerdo, da minha retina. Eu fiz 3 cirurgias e não consegui reabilitar meu olho. Criou uma fibrose no olho, a retina foi para o lugar, mas E por conta disso, eu fiquei muito tempo sem praticar qualquer coisa, nem ir para academia, sem correr nem nada, por determinação do médico. Eu não sei se esse tempo que eu fiquei parado foi o suficiente para que me carregasse para o problema que eu tive, que foi de extrema gravidade. Mas você tinha alguma história genética na tua família? Pai, mãe? Tinha um problema cardíaco? Minha mãe era hipertensa, mas morreu com 89 anos. Teve um AVC hemorrágico. E meu pai morreu de câncer de pulmão. Quantos anos? Hipertenso, morreu com 78 anos. Então, eu achava, até pelo meu antigo cardiologista, que falava para mim, eu acho que esse, com todo o respeito que eu tenho a ele, o Dr. Aziz,
ele falava assim, ele vai morrer de qualquer coisa. Falava para minha esposa, ele vai morrer de qualquer coisa, mesmo do coração. O coração dele é muito bom, muito forte. Eu acho que até eu tô aqui por conta disso, porque de qualquer forma eu tinha um histórico de esporte e um histórico cardíaco bom. Mas enfim, quando eu comecei a voltar para academia, comecei a praticar, ir para academia, correr na esteira e comecei a sentir uma dificuldade muito grande de chegar no rendimento que eu tinha, de corrida. Dificuldade? O que você diz? O que é dificuldade? Eu sentia cansaço, falta de ar e tudo mais. Acima do normal que muito aconteceu. Acima do normal. E aí, é aquela história, você trabalha, você não acredita e vai dizer, eu vou no cardiologista, vou amanhã. E a doutora Camila, bem pertinho, né? E não deu tempo. Um belo dia, fui à academia, 22 de dezembro de 2022. Véspera de Natal. Véspera de Natal. Fui à academia, cheguei em casa, tudo bem, tomei meu banho, tomei um café, comecei a trabalhar, falei com meu irmão, que mora em Aracaju, pelo WhatsApp, enfim. Aí comecei a sentir uma dormência anormal no braço e uma dor aqui, irradiada aqui no trapézio. E eu comecei a sentir falta de ar. Aí minha esposa veio, o que você tem? Eu falei, cara, eu não sei, eu tô sentindo o braço formigando. Ela, tu vai infartar. Eu falei, não, que infartar o quê? Pô, não, peraí, então me dá uma essa aí que eu vou tomar e vou deitar. E ela, graças a Deus, não acreditou nisso. Me pegou quase que na marra, me jogou dentro do carro. Braba ela, hein? E me levou ao hospital. Eu levei da minha casa a emergência do hospital ali na Vicente Carvalho, eu moro na Vila da Penha. Eu levei uns 10 a 15 minutos no máximo. Quando eu cheguei no hospital, já cheguei quase apagando, não conseguia nem falar direito. Aí me atenderam lá numa sala de triagem muito rápido, fizeram um eletro e aí falaram, olha, ele está infartando. E aí eu entrei na tal da CT2, sala amarela. Vermelha. Sala amarela do hospital. E veio um médico jovem, falou, o que o senhor tem? Só deu tempo de dizer para ele que minha pressão era normal e estava 15/10, 16/10 e falei para ele, eu vou desmaiar. E aí eu não vi mais nada, acordei 3 dias depois. Minto. Eu acordei com a maca balançando, já entubado, a enfermeira me ventilando, dizendo que estava me levando para a sala de cirurgia. Mas na questão de segundos, abri o olho, apaguei e não voltei mais. Na verdade, o que você teve foi uma parada cardíaca, né? Eu fiz uma parada cardíaca. E nessa parada cardíaca, você lembra alguma coisa do outro lado? Não. Não me lembro de nada. Não viu uma luz no fim do túnel, alguém gritando, corre para o outro lado? Não vi luz, eu até usei isso como brincadeira para o pessoal do futebol que depois foi me visitar, a turma do futebol, todos mais ou menos da minha idade, alguns. Eu falei que eu vi um homem de barba que virou para mim e falou assim, Zé Maria, errou de novo, não era esse, era outro lá da pelada. E aí o pessoal ficou preocupado. Mas o mais interessante foi o que Denison, com esse histórico todo de atleta, teve um infarto, fez uma parada cardíaca. Graças a Deus tinha um profissional qualificado na emergência, conseguiu fazer a reanimação no tempo adequado. E logo depois ele foi pro cateterismo, que foi quando a enfermeira ventilando, falou que ia te levar pra sala de cirurgia. Sala de cirurgia, na verdade, você foi para uma hemodinâmica. Hemodinâmica. Que fez o cateterismo, tinha um trombo em artéria. O trombo, dito pela minha esposa, que a anestesista saiu com a foto que foi colhido o trombo, virou para minha esposa e falou assim, olha, nós nunca vimos um trombo desse tamanho no coração do paciente. Eu vi o trombo também. Eu vi o trombo. Mais de 2,5 cm. Eu vi o trombo também. Então, graças à qualificação do profissional, você quer falar o nome do profissional? Bom, o médico que me atendeu a princípio era um médico jovem, bem jovem, Lucas o nome dele, eu não me lembro. E o cirurgião que me atendeu, eu esqueci o sobrenome. Não, mas o Lucas João. Foi quem te reanimou. O Lucas foi quem me reanimou. Reanimou. Então, é isso. Ele, muito bem-humorado, chegou no CTI quando eu acordei e falou assim, graças a Deus o senhor está bem, né? A sua cardiologista, a doutora Camila, ficou muito assustada porque eu fritei o seu peito 4 vezes. Foi
foi a brincadeira que ele fez comigo. Eu digo, tu fritou mesmo, né? E, de fato, ele me reabilitou. Eu levei 4... acho que foi... Cardioversões. Vocês têm um nome técnico, mas eu digo que é choque mesmo. Entendeu? Mas você não lembra de nada. Eu não lembro de nada. Graças a Deus. Eu não lembro de nada. Eu acordei bem. A Camila tinha medo que eu voltasse com alguma lesão. Não, eu vou te falar que nós fomos lá. Eu me lembro. E ficamos... Não, você não lembra que você estava aí. A primeira vez, não. A primeira vez, não. Lógico, não tem como esquecer. Né? Depois a gente conta isso. Mas a primeira vez que nós chegamos lá, eu falei, caramba, véspera de Natal, acontecer isso com o Denis. Eu falei, cara, vamos rezar, cara. Já que nós estamos numa época cristã ali, que a gente entrega a Deus, eu falei, cara, vamos rezar, porque eu não sei, até então, eu não sabia como tinha sido a sua reanimação, tá? Mas a gente sabia que você tinha feito uma parada cardíaca. Para não ter sequela, tem que ser uma reanimação muito bem feita, uma equipe muito bem treinada para conseguir isso. E graças a Deus o Dr. Lucas estava lá, conseguiu conduzir isso. E a enfermeira também que me atendeu a princípio, a equipe. Que muito boa, inclusive. Ela me acompanhou depois em plantões no CTI, ela conversou comigo muito. E a equipe, de um modo geral, né? Ele veio falar comigo, os outros médicos do CTI também, depois que eu voltei, eles começaram a me orientar e tal. Mas falar do cirurgião especificamente, inclusive o próprio Lucas, quando eu agradeci a ele depois, eu fui estubado. Cirurgião, é hemodinamicista. É o médico que é responsável pela hemodinâmica. O que foi que você fez? Ele abriu aqui pela cara, desceu, botou o stent e puxou o trombo. E com muita habilidade, né? Porque nem marca aqui no pescoço. Na verdade não foi no pescoço. Ou foi pelo braço, ou foi pela virilha. Não, foi por aqui. Não, aí é o catéter que foi uma punção que você ficou aí, tá? Mas Bom, eu não tinha marca nenhuma. Não tinha, você nem lembra. Não lembro. Eu lembro que nós ficamos indo lá, torcendo pra estar tudo certo, preocupado, absurdo contigo, né? E passar pelo que você passou, não é qualquer um que passa, tá? Que conseguia voltar e hoje está aqui gravando um podcast com a gente e nós vamos contar todo esse passo a passo que você teve. É porque tinha uma equipe muito bem preparada para isso. Então, assim, não era a tua hora e foi feito. E o que eu gosto de falar é que todos os hospitais deveriam ter uma equipe preparada para receber como você recebeu. Recentemente, nós tivemos uma morte de um jogador. Isso. Contra o São Paulo, né? E que, infelizmente, ele não tinha uma equipe tão treinada igual que te atendeu. Para responder, ter um grupo de resposta igual que você teve no hospital. Sem dúvida. Eu acho que eu atribuo muito isso e o momento ali. Eu cheguei rápido no hospital e eu posso falar o nome do hospital, né? Pode. O Hospital do CEMIL, ali em Vicente Carvalho. Ele deveria ser, e hoje é um hospital geral, mas deveria ser um hospital de referência cardíaca, porque pelo menos as pessoas que conhecem o hospital me falaram isso. E na realidade eu até me espantei, porque esse médico que me atendeu, que fez o processo da hemodinâmica, é um médico muito conhecido no meio da cirurgia cardíaca no Rio de Janeiro. Isso dito, inclusive, por colega da Camila lá no São Lucas. E o jovem que me atendeu teve uma presença de espírito muito... E não titubeou em ter que me recuperar. Entendeu? Ele queria me recuperar. A gente, do lado de cá, a gente apela para tudo. Para Deus, para todo mundo e para as forças, né? Além dessa terra. Mas a mão do médico, nesse momento, é fundamental. E o tempo de você chegar no time certo de ser recuperado, né? O tempo de resposta é fundamental. Eu tive um caso recentemente de um conhecido. A sua mulher sabe que você teve um caso? Não, eu tive um caso de um amigo que não teve esse tempo de resposta e infelizmente partiu, e com todo o aparato
que teve. Já tive outros casos de amigos, inclusive cardiologistas, dentro de unidade hospitalar, que... Infelizmente não valeram com o mesmo sucesso. Não foi, tentaram a recuperação e não foi, partiu. E o que você lembra quando você acordou no CTI? Olha, eu me lembrei aos poucos, veio a memória, eu sabia que eu tinha entrado no hospital, eu recobrei a memória depois. Essa conversa que eu tive no caminho para a sala de emo, que depois é que eu me lembrei, depois de muito tempo que eu me lembrei disso, em conversas. Acordei assim mal, muito fraco, entubado, sabe como é que é? Aquela coisa muito... sempre fica com a garganta incomodando e tal, garganta seca, e você pede água, não pode, tenta falar e não consegue. Mão amarrada, né? Que é um procedimento padrão para que a pessoa não seja tentada a puxar aquilo tudo. Mas eu comecei a reagir. Mas interessante que quando eu acordei, eu me lembro que a enfermeira estava fazendo um procedimento comigo, não sei, estava trocando roupa de cama, alguma coisa. E eu fui acordando assim, olhei, aí ela olhou para os médicos assim, no meio do CTI, assim, falou, ele acordou. Aí os médicos vieram, me examinaram, tentaram falar comigo, eu ainda muito sonolento e tal. E aí vem a história, né? A gente, todo doente, fica com um sentimento muito aflorado, né? Ela virou para mim e falou assim, olha, o senhor está dormindo direto aí, não sei quanto tempo, e a sua esposa tem vindo aí, outros parentes seus, o senhor está dormindo direto. Ela vem aí, fica orando do seu lado e tal, não sei o quê. E foi uma das horas que mais me emocionou, foi a entrada dela no CTI, que eu já estava acordado, quando eu a vi entrando no CTI, isso me deu muita emoção, né? E toda vez que eu conto isso, hoje eu não vou chorar não, porque eu não vou fazer feio, mas toda vez que Pega uma toalha lá, por favor. Eu realmente fico emocionado. Então, teve alguns casos. E depois aí eu comecei a ficar mais ativo e tal. Mas você lembra de alguma coisa de data nova, de aniversário? De aniversário? Que você nasceu de novo. Sim. Não, o meu apelido no hospital era Milagre de Natal. Dadas as circunstâncias que eu entrei, a véspera do Natal. Mas ninguém gritou no teu ouvido e falou, porra, você nasceu de novo, alguma coisa assim? Não, sim. Aí entrou um sujeito, um fisioterapeuta, lá com a médica do lado, e o fisioterapeuta virou assim, porra, tu morreu e nasceu de novo. Eu falei, entubado, não podia falar nada. Vai lá que a gente vai te levantar. Quando tu sair daqui, vai lá pra clínica e a gente vai te levantar. Eu falei, tá bom. Aí fui e tô aqui. Eu gritei, eu falei a verdade, você tá vendo a luz, corre pro lado oposto. Pode ser vindo no trem no caminho contrário, entendeu? Não vai em direção à luz, não. Não, mas aí, eu acho que foi a segunda, terceira vez que vocês estiveram lá, foi com os porros que a Camila me deu, porque eu já tinha brigado com o chefe do CTI. Porra, você é teimoso, né, cara? Não, eu não fiz nada. Se fosse outra circunstância, tinha dado uma porrada nele. Mas o cara, porra, eu tava lá naquela situação. Paciente tem que ter. Eu tava ali conversando com a enfermeira. Você não pediu pra estar lá, né? Eu não pedi pra estar lá. E segundo, a enfermeira é minha camarada pra caramba, muito gente boa. Fiz até uma selfie com ela, ela mandou para Ellen depois para dizer que eu estava bem, que eu estava acordado, que eu tinha feito um procedimento lá. Esse podcast vai para eles lá, né? Depois você tem que mandar um beijo para eles, agradecer toda a equipe, né? Sim. De repente eu mando para a área de ouvidoria lá do hospital, entraram em contato comigo há um tempo atrás, perguntando como é que tinha sido. Aí eu relatei um fato lá que aconteceu, que eu achei que eles deveriam melhorar e tal. E a menina, não, nós estamos providenciando isso, e a gente está revendo essas questões. Mas aí foi interessante que o médico chegou e falou, eu brincando com a menina, uma garganta que eu parecia que tinha comido 1 quilo de farofa. E aí ele veio fazendo uma pergunta muito posudo, né? Então, fez umas perguntas lá para mim, eu respondendo, tentava falar direito. Aí eu falei assim, poxa, o senhor podia, com toda a dificuldade do mundo de falar, o senhor podia pedir a ela para me dar um pouquinho d'água.
essa menina tá me maltratando. E eu brincando com a enfermeira, me maltratando, não quer me dar água. O cara fez uma bobagem, uma grosseria desnecessária comigo. Ela vai lhe dar o que eu mandar dar, a hora que eu der e quando eu deixar. E pra cara dele, posso dizer pra onde eu mandei ele? Precisa não. Vamos censurar, né? Censura. Aí foi fazer reclamação lá com os outros médicos, aí eu fiquei olhando pra cara dele, ainda fiz um gesto pra ele também. E aí entrou a Camila. E você, porra, tu tá brigando com o chefe do CTI, tu tá maluco? Eu falei, a minha vontade era dar-lhe uma porrada nele. Mas isso foi só um incidente, depois ele voltou a falar comigo, eu voltei a falar com ele, e fiz muita amizade lá dentro, né? Os fisioterapeutas, enfermeiros, tem muita história engraçada com isso tudo aí. Eu virei um fofoqueiro, eu sou fofoqueiro mesmo, virei um fofoqueiro, fazia fofoca, brincando. Faz parte da família isso. Não, eu ficava brincando entre um enfermeiro e outro lá, os fisioterapeutas. Foi muito engraçado e acabei fazendo muita amizade mesmo. Há pouco tempo fui lá no hospital fazer um check-up lá, e aí os enfermeiros me encontraram, o fisioterapeuta, vieram me abraçar e tal. É muito legal isso. E outra coisa, então você sofreu uma parada cardíaca por conta de um infarto causado por um trombo, e a gente sabe que quando você saiu do hospital, você saiu com uma disfunção grave no coração, né? Disfunção muito grave. Eu saí, tive alta, mesmo durante o período, eu fiquei 28 dias internado, 24 no CTI, eu ia ter uma alta, no 12º, 13º dia, me levaram para o quarto, em um dia, teve até, eu tenho que citar esse caso, porque eu ia ter alta 2 dias depois, estava programada a minha alta. E aí, um dos médicos, médico mais velho, vamos usar uma expressão mais cascuda, né, mais experiente, me examinou e perguntou assim, o senhor está com falta de ar? Eu falei, não, bem, tá doido para ir para casa. E eu comecei a fazer tosse. Eu ia ter alta na quinta-feira, na noite de quarta para quinta, eu não dormi a madrugada toda, tossindo ininterruptamente. É uma coisa que me deixou... Aí eu chamei, minha esposa estava me acompanhando, eu chamei ela, falei, ó, chama aí os médicos, chama quem for, porque eu vou ter um treco aqui, eu não aguento mais. E aí veio o médico, veio o pessoal do CTI, do plantão, e aí o que houve, me examinaram e me levaram de volta para o CTI. Ali eu entrei quinta, sexta, o médico chegou para mim e falou, olha, já consultamos a arritmista e o senhor vai botar um marca-passo, está agendado já estamos pedindo autorização plantar, o senhor está agendado sua cirurgia para sexta-feira da outra semana. Fiquei mais uma semana no hospital, no CTI. Quando foi sexta-feira, eles me operaram. Fiquei sábado, domingo, segunda, acho que foi segunda ou terça que eu saí, não me recordo direito. Voltei para o quarto. Na quinta-feira eu tive alta. Fiquei 28 dias, né? E aí eu saí, mesmo dentro desse período, eu caminhava em volta do CTI muito devagar, sentia cansaço. Teve uma vez até que eu levantei, no time que o fisioterapeuta que estava me conduzindo no processo começou a tirar os eletrodos todos que estavam, eu tive um desmaio, assim, caí assim para frente, me seguraram e me botaram de volta na cama, falou, não, fica aí, mais tarde eu te chamo de novo pra gente fazer aí. Mais tarde voltou e eu já me recuperei melhor e caminhava em volta do CTI. E comecei a caminhar no hall do hospital lá, nos corredores, depois que eu saí do CTI. E aí um dos cardiologistas do hospital, que era o chefe do andar, onde eu estava, me deu alta. E aí, mas eu cheguei em casa que eu não conseguia muito mal andar. E as primeiras vezes que eu vi na clínica, que o amigo aqui que está presente ali me trazia. Fala o nome do teu amigo, pô. É o Hélio, meu irmãozão, de muito tempo. Ele que teve presente toda a recuperação aqui, né? Exatamente, veio comigo, seu irmão. Eu espero um dia poder retribuir isso com ele. Não, espero que ele passe o mesmo problema que eu passei. Retribuir de outras formas, né? Retribuir de outras formas, né? E aí ele me trazia, quando eu levantava do carro, eu sentia tonteira, ficava assim uns
5 segundos assim, tonto, às vezes parava, me segurava e continuava andando devagarzinho e ia embora. Às vezes, inclusive, ele segurava no meu braço, mas depois eu vim... porque na verdade você saiu do hospital com um marca-passo Isso. e com uma disfunção cardíaca grave, né? Muito grave. O primeiro ecocardiograma. Eu fiz o ecocardio em junho de 23, deu uma disfunção grave, mas eu já estava fazendo fisioterapia. Já estava na reabilitação com vocês aqui. No dia, acho que foi começo de fevereiro, né? Que a gente começo de março, acho que foi fevereiro. Logo depois, você teve alta, a gente já iniciou a reabilitação. Mas, graças a Deus, quando foi em maio desse ano Não, vamos por parte, porque primeiro veio com disfunção grave. Isso. Aí depois a gente fez a reabilitação, veio com uma disfunção moderada. Isso. E por último, quando você voltou para fazer a outra... De grave para leve. Que deu uma disfunção leve. Então, a importância da reabilitação cardíaca aí, né? Nós estamos falando de alguém que foi lá no fundo, que morreu, que voltou à vida com uma disfunção. Eu lembro que a gente discutiu o seguinte... Só um detalhe, dizem que eu fiquei mais de 3 minutos lá do outro lado. Então, o que a gente falava era o seguinte, se ele voltar bem, com a cabeça boa... Não, isso aí não deu para voltar com a cabeça. Se voltar igual que estava antes, igual que estava antes... Eu acho que até melhorou um pouco. Aí a gente falou assim, cara, se ele voltar sem sequela motora, sem nada, o coração a gente resolve. Eu lembro, eu e a doutora Camila conversando, o coração a gente resolve. Deixa com a gente que a gente resolve. A medicação me ajudou muito. A questão das dormências que eu sentia no quadríceps, nas duas pernas, praticamente eu não sinto mais. Então, mas a nossa importância o que a gente se preocupava... Mão esquerda também. A gente se preocupava vamos voltar sem sequela. Se voltar sem sequela, o coração a gente sabe que a gente consegue trabalhar isso daí. E aí nós, desde o começo, a gente sempre falou para você, é importante fazer, é importante que nós vamos recuperar. Eu não esperava uma recuperação tão boa, falar a verdade. E detalhe, né? Você queria que eu fizesse 3 vezes, por força de problemas de trabalho, eu só via 2 vezes na semana. Mas eu não esperava... 3 o resultado era melhor. Eu não esperava que a recuperação fosse tão boa, né? Você sair de uma disfunção grave e chegar a uma disfunção leve, eu juro que eu não esperava. Mesmo acreditando no meu trabalho, eu não esperava que fosse tão sucesso assim. Na questão puramente técnica, eu acho que a cereja do bolo, por incrível que pareça, o exercício respiratório, muitas das vezes a gente acha que... Para que serve aquele negócio de estar puxando o ar? Eu acho que ali foi a cereja do bolo. O caminhar na esteira, depois correr na esteira, o trabalho gradativo, bicicleta, esteira, musculação, é um processo. Mas eu acho que a ventilação aí, a amplitude, a capacidade de respirar e de ampliar, eu não sei, eu não posso estar errado. Porque, na verdade, a respiração, ela não anda sozinha, né? Sim. A gente sabe que a respiração, ela também controla o sistema que regula o coração. Tá? Que aí, na parte técnica, a gente fala de sistema autonômico, simpático, parasimpático, e isso ajuda a regular. E ajudando a regular, te ajuda a ter sucesso na sua recuperação, né? Eu estou falando do exercício respiratório porque eu já até comentei com você, fora a parte, que eu fiz uma brincadeira de apneia aí no outro dia e me surpreendi com o resultado da apneia. E deu assim eu passei fácil de 1 minuto e meio segurando a respiração. Caramba! Eu acho que depois começa... Mas eu cheguei a 1 minuto e meio fácil, entendeu? Eu acho que alguma coisa, o resultado daquele processo respiratório, aqueles exercícios ali, mexeram com alguma exercício coisa. Global, né? Tudo, né? Exercício respiratório, exercício aeróbico. Eu tenho procurado trabalhar na academia hoje em cima do trabalho. Então você já teve alta da reabilitação e foi para academia? Foi para academia. De maneira segura? Sim. Confiante, de chegar e falar, eu vou... Tenho confiança, eu sei que não vai acontecer nada. Sim, não, sem dúvida.
Eu fui, inclusive, eu até ia chamar um colega que é um personal, que tem esse trabalho específico, ele não pôde me atender da forma que eu queria, então eu falei, minha esposa, eu falei, olha, eu vou começar sozinho, devagarzinho, fazendo o que eu fazia na fisioterapia. Depois, e vou passando isso pro Leonardo e ele vai, se ele tiver algum comentário para fazer, ele vai fazer e tal. E eu fazia sempre alguma coisa? Né, e O canal estava aberto, e né? eu fui fazer um funcional, aquele funcionalzinho lá que eu mostrei para você o vídeo, que era um negócio ali muito leve, muito tranquilo, com a recomendação de evitar exercícios deitados e tal. Você teve a orientação e ainda teve uma monitorização. Você faz controle da frequência. Sim, com o relógio e tal. Foi de forma segura, né? Sim, sem dúvida. Hoje, eu tenho... Como é que eu estou hoje? Por exemplo, terça-feira passada agora, eu fui para academia, eu entro logo fazendo cardio, né? E tem gente que recomenda fazer a musculação para depois eu fazer o cardio, para a questão de perder peso e tudo mais. Eu faço logo o cardio. Eu fiz a bicicleta, fiz uns 12 minutinhos ali de bicicleta, de desaceleração e tal, botando lá um nível 4 de esforço. Eu acho que até tá tranquilo. A minha frequência fica no relógio ali 90 e pouco, eu fazendo acelerado mesmo. E aí eu passo para a esteira e vou com velocidade 8 e inclinação 2,3. E aí, velocidade 8 com inclinação 2,3? Velocidade 2,3. E faço a minutagem. 1 minuto caminhando para velocidade 5 e 1 minuto correndo. Às vezes vou a 2 minutos. Faço intervalado. Eu fiz... E você já fazia isso na reabilitação? Fazia 10 minutos. Estou fazendo 25 minutos. E não me sinto, vou morrer. Não, faço tranquilo. Dói mais a perna do que a minha capacidade de ventilação. Eu não sinto nenhuma dificuldade, entendeu? E às vezes eu começo a alternar. Eu faço 2 minutos seguidos, aí eu tiro um pouco da inclinação por causa do esforço, entendeu? Tento fazer dessa forma, tá? E eu estou aumentando a minutagem. Vou para a rua às vezes, faço uma corridinha de rua também, intercalando. Corro 300, 400 metros, aí caminho 100 metros. Corro 300, 400 metros, caminho 100 metros. Sempre dosando a corrida, olhando a frequência, sempre mantendo a frequência ali. Então, estou aumentando já bem a minha capacidade. Eu acredito que daqui a um mês eu estou na meia maratona. Né? Não tá porque não quer, né? Porque agora, com esse coração novo e esse condicionamento físico que você tá, é só preparar para fazer, né? Eu estou pretendendo aumentar a frequência na academia. Eu tenho tentado fazer no mínimo 3 vezes. Às vezes faço 2, porque não dá. Sempre acontece uma coisa, entendeu? Hoje, por exemplo, eu iria para academia. Aí tá falando que a culpa é minha que você veio pro podcast. Não, é porque hoje tem jogo do Flamengo às 7 horas, então o que eu vou fazer? Acabou o jogo do Flamengo, eu vou pra rua. Falar nisso, eu tenho que te mandar uma testada que você não pode assistir isso. Não, o jogo do Flamengo... Não, você não pode. Xingo todos os palavrões, ele fica assustado, minha mulher também quer desligar a televisão, entendeu? Mas eu sofro, mas sofro tranquilo. Desse mal eu não morro mais. Tá bem. Na verdade, é um teste só, né? Só um teste. E já viu que isso é pouco, né? Pelo que você já passou, isso é muito pouco. Exatamente. Agora, Denison, nós estamos chegando no final do nosso podcast. Eu queria que você falasse para as pessoas, você pode falar para essa câmera aqui, todo mundo que está escutando a gente, você falar dessa experiência e do cuidado que a gente tem que ter com a saúde e a importância da reabilitação cardíaca na sua história. Bem, cuidado, eu sou o exemplo de que não tive o cuidado necessário. E o cuidado é fundamental. Independente da idade, eu acho que... E hoje, principalmente, devido à alimentação e devido... Você pega hoje a garotada de 20 e poucos anos aí com colesterol altíssimo, devido a práticas alimentares que não são legais, não gosta de comer uma verdura, uma fruta, enfim. Eu acho que passou dos 40, quem nunca praticou esporte, comece a praticar de forma leve.
entendeu? Eu deveria ter feito, mas não fez, começa a fazer agora. Sempre é tempo de você fazer caminhada, sair do sedentarismo, seja caminhada, seja uma corrida leve, seja qualquer exercício aeróbico. Com monitorização, com acompanhamento de um Com profissional. acompanhamento de profissional, sem dúvida, academia e, se possível, com personal, né? A questão dos exames rotineiros, né? Exame de sangue para ver o nível de colesterol, ecocardio. Se eu tivesse feito um eletro uma semana antes, ou um ecocardio uma semana antes, teria passado por isso tudo que eu passei. E talvez tivesse tido uma resposta mais rápida, talvez não tivesse feito uma parada cardíaca, talvez eu tivesse feito, de repente, a necessidade, já que o trombo estava ali, ou estava chegando, eu poderia ter feito um cateterismo de uma forma mais tranquila e sem toda essa reabilitação, essa coisa toda que eu fiz. A reabilitação foi fundamental para mim. Eu não conhecia o trabalho, passei a conhecer através deles e estou aqui, né? E vou daqui a pouco fazer um vídeo correndo aí numa corrida de 5, 10 quilômetros. Eu espero fazer até esse vídeo. Eu pedi minha esposa que quando eu estiver habilitado para fazer isso, fazer um processo de incentivo às pessoas. Dizendo, aconteceu comigo, pode acontecer com você e você pode se recuperar como eu também me recuperei. Não tem impossível, né? A gente é uma questão de querer e de você buscar a superação. É isso aí. E outra coisa, você é corretor, né? Sim. E se alguém precisar de seus serviços de corretagem, você quer falar um pouco da sua empresa, deixar a divulgação de contato e tudo mais? Minha empresa é a Sem Fronteiras Corretora de Seguros. Eu sou corretor de seguros há 40 anos, entendeu? Os médicos e o fisioterapeuta são meus clientes, também há já algum tempo. E não foi o seguro que me deixou cardíaco, não, entendeu? Apesar de que de vez em quando é preciso e é necessário, a gente fica bastante nervoso. Mas eu estou aqui para atender a quem quiser me procurar. O meu telefone é 999-22-1205. Fala devagar, por favor. 21-999-22-1205. Sem Fronteiras Corretora de Seguros. Estou lá à disposição de vocês, seguros em geral, tá? Automóvel, residencial, empresarial, condomínio, que vocês precisarem, à sua disposição. Profissional também, né? Que às vezes é o profissional que está precisando fazer um seguro para não ficar afastado. Vai que acontece a mesma coisa que aconteceu com você. Seguro de vida, principalmente seguro de responsabilidade civil profissional, seguro de vida com diária por interrupção da atividade, que seja para advogado, seja profissional liberal de um modo geral, precisa muito desse tipo de seguro. Nós temos lá para atender vocês, por algumas seguradoras. Agora eu queria agradecer a presença do ilustríssimo Denison. E você que ainda não está seguindo o nosso canal, siga o nosso canal, curta. Se quiser fazer uma contribuição para a manutenção do nosso podcast, eu vou deixar o QR Code para fazer o Pix, tá? Fique à vontade. Quem puder fazer, faça. Quem não puder, a gente entende. E eu vou tentar manter esse podcast ativo para contar histórias tanto de pacientes como atuar na reabilitação cardíaca e a importância dessa especialidade na saúde de todos. Tá? Um abraço, obrigado, Denison, e até a próxima. Eu que agradeço, um abraço, prazer, estamos aí. Quando precisar, só me chamar que eu estou aí de novo. Obrigado.